Boa noite, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso sexto encontro dessas lives que eu me propus fazer, né? 7 lives aí falando sobre mudanças e recomeços. Como é bom poder mudar, como é bom poder recomeçar, como é bom a energia que traz pra gente aquela ideia, ai, vida nova tá chegando. E aí, como que anda a tua vida? Como foi o seu domingo por aí? Como foi a expectativa do começo de uma nova semana? Interessante, né? Quando a gente fala desse tema de mudanças e recomeços, né? A vida da gente é cíclica, não é verdade? Estamos nós aqui, fechamos ontem, sábado, uma semana, hoje, domingo, estamos abrindo uma nova semana. E assim é a vida. Cada minuto chama o próximo, cada hora chama a próxima, cada semana chama a próxima, cada mês chama o próximo, cada ano chama o próximo. E assim a gente vai levando a vida. O fato é que até as pedras mudam. Até as pedras. Não é extraordinário isso? Então, se nós entendermos a relevância das mudanças, nós precisamos estar aberto para elas, né? Se você está aqui chegando pela primeira vez nessa sequência, né, de lives falando de mudanças e recomeços, então você pode assistir as outras. Elas estão salvas aí no IGTV, também subir para o nosso canal do YouTube. E eu estou compartilhando um pouquinho da minha trajetória de mudança nesses últimos meses, né? Foram 6 meses bem intensos, desde que começou a quarentena na maior parte dos estados, né? Desde que a gente começou esse processo de recolhimento, de mudança do nosso modelo, né? De viver a vida. Muita coisa mudou. Algumas mudaram e a gente curtiu, outras mudaram e a gente não curtiu, mas foi compulsório. Não dava para escolher ser diferente. E a gente vai se reerguendo e fazendo acontecer. Dentro dessa questão das mudanças, hoje eu estava pensando em compartilhar um pouquinho com vocês da história de um grande herói, né? Nas 2 últimas lives eu compartilhei a história de Hércules, né? Um grande herói. Eu falei um pouquinho das 2 tarefas, né? Na live de sexta-feira eu falei de uma tarefa de Hércules, ontem eu falei de uma outra tarefa de Hércules, mas agora eu tô pensando num outro herói grego, que é Ulisses. Ulisses é o rei de Ítaca, que foi guerrear, né, junto com os outros gregos lá nas terras de Troia. Né? Viajaram e foram para Troia. E foram anos e anos e anos de guerra, até que eles finalmente venceram. E foi justamente a esperteza de Ulisses que os conduziu à vitória, né? Foi da cabeça de Ulisses, que era um cara cheio das ideias, né? Cheio das maracutaias, dos pensamentos, das estratégias. Foi justamente Ulisses que teve a ideia do tal do cavalo, né? Deixar de presente aquele cavalo de madeira que os troianos aceitaram como um presente aos deuses, levaram para dentro da cidade e estava ali, né? Os melhores guerreiros da Grécia estavam dentro do cavalo, então conseguiram, né, passar pelos muros que anos de guerra eles não tinham conseguido fazer, mas graças àquela estratégia do esperto Ulisses, né, e eles venceram a guerra contra Troia. Mas fim da guerra, Ulisses volta para casa. Porém, na volta para casa, as coisas não foram fáceis. E ele ficou perdido no mar. E muitas foram as aventuras que ele viveu antes que ele chegasse na sua amada cidade Ítaca, onde a sua amada esposa o esperava já, né, quase perdendo a chance de continuar esperando, né, porque várias pessoas já estavam ali dizendo que ela tinha que escolher outro marido. Por um tiquitinho assim, ele perde a esposa, o trono, porque ele ficou perdido no mar. Mudanças não são fáceis. Mas de todas as histórias vividas por Ulisses, e para quem, né, curte essas histórias, você vai encontrar isso no livro de Homero, chamado Odisseia. De todas as histórias eu separei um trecho para refletir com vocês hoje.
Tem um momento que Ulisses tem que passar com seu navio, né, e os seus tripulantes por uma região que é uma região com as sereias. E as sereias são conhecidas por sua capacidade de encantar os marinheiros com seu canto. Então todos os marinheiros que passavam por aquela região, as sereias cantavam e encantavam os marinheiros, e eles pulavam do navio para o mar. Eles tinham que passar por lá. Ninguém nunca até então havia conseguido superar essa dificuldade. Mas Ulisses, que era muito estrategista, muito ardiloso, né? Uma expressão que em alguns textos de Odisseia usa, né? Em alguns textos, os tradutores do grego para o português usam essa expressão, ardiloso. Ele era muito ardiloso, ele era muito sagaz. Ele então desenvolveu uma estratégia. Ele colocou cera nos ouvidos de todos os marinheiros, tá? De maneira que com aquela cera eles não conseguiam escutar o canto da sereia. E ele pediu que fosse amarrado no mastro do navio. Ele ia ficar ouvindo, porque alguém tinha que saber quando é que o canto tinha acabado, quando o canto tinha cessado, alguém tinha que conduzir o processo. Então ele disse, me amarrem e não me soltem. Por mais que eu peça, não me soltem. E assim eles fizeram. E quando eles entraram no território das sereias, as sereias cantaram, cantaram, cantaram. E os marinheiros estavam bem. Eles tinham cera no ouvido. Ulisses, por sua vez, ficou desesperado. Ele queria se lançar para o braço das sereias cantantes. Era se lançar para a morte. Mas no momento que alguém era encantado pelo canto das sereias, ele parava de raciocinar. Mas ele não tinha como se lançar, porque ele estava amarrado no mastro do navio. E conta, né? Homero conta a história em Odisseia, que então, com aquela estratégia, a retirada da mente sagaz de Ulisses, eles conseguiram superar esse momento difícil, que foi o momento de passar pelo canto das sereias. O que isso tem a ver com a gente? Nos momentos de mudança, nos momentos em que nós estamos fazendo as nossas transformações, no momento que a gente vai recomeçar algo, não é incomum o canto das sereias. Sabe, os encantamentos que vêm através das falas cheias de encantamento. Tem gente que diz que gosta, que ama, mas na verdade vem com uma fala carregada do peso, às vezes, do peso do negativismo. Fala, não, é porque eu tô te ajudando a ser mais cuidadoso, mais cuidadosa. Que é nada, é negativismo mesmo. Tem gente que vem com aquele lábio de mel, mas o que ele tá destilando é inveja, é a fala do invejoso, que suga energia, né? Porque o invejoso drena energia. Então, essa história do canto das sereias são as falas que nós temos que enfrentar. Muitas coisas que nós ouvimos quando nós estamos passando por essa zona de mudança, por essa zona de recomeço. Isso acontece com você? Já aconteceu? Ou está acontecendo? Você está precisando recomeçar algo e tem alguém buzinando? Eu me lembro que quando eu comecei os meus investimentos para vir para o ambiente digital, eu escutei algumas falas do tipo, mas você vai arranjar mais isso, você já tem tanto trabalho. É uma fala de cuidado, não é? É uma fala cuidadosa, é alguém querendo cuidar de mim? Só que não. Então, o canto da sereia, às vezes ele vem numa forma de uma fala de alguém que é uma pessoa querida, que é uma pessoa amada, que é uma pessoa que de certa forma parece que está querendo cuidar da gente, mas não necessariamente essa fala nos impulsiona para alcançar os nossos resultados. Muitas vezes essa fala nos amarra, nos retém. Muitas vezes essa fala nos atrapalha, nos rouba energia.
Muitas vezes essa fala nos faz mudar os rumos desnecessariamente, atrasar a nossa marcha. Quantas vezes nós ouvimos o canto das sereias, vindo da fala de pessoas que nos amam até. Algumas nos amam de verdade, não é que elas não nos amem, elas nos amam de verdade. Mas elas têm aí essa fala da sereia, que vai nos enebriar, que vai nos roubar do nosso foco, da nossa meta. Então, de repente, você vira e fala assim, não, hoje eu começo a minha dieta. Aí, justamente hoje, alguém te chama, né, e fala assim, não, fulano, só hoje, vem comer isso aqui em casa, só hoje. Aí você diz, não, agora eu vou começar uma série de lives, né? Aí de repente vem um compromisso, outro, e fala, gente, como é que eu vou fazer a live? Não tem jeito de fazer a live, porque eu tenho tanto compromisso que apareceu. Aí você se propõe a fazer isso, aquilo outro, dentro das suas rotinas de recomeço, de mudanças. E vem o canto da sereia para te desviar. Isso faz sentido para você? Muitos foram os cantos de sereia que vieram para mim ao longo desses últimos meses. Muitos. Alguns vieram de pessoas queridas, amadas, com uma intenção. E eu entendo que a intenção era boa, mas nem toda boa intenção nos leva a bons lugares. Grave isso e grave bem. E eu vou repetir. Nem toda boa intenção nos leva a bons lugares. Às vezes aquela pessoa que nos ama, que quer cuidar da gente, tá cheia da boa intenção, mas ao final a proposta dela, a fala dela nos emperra. Pode acontecer. Eu escutei também de pessoas que não eram assim queridas, pessoas que não queriam contribuir. Escutei muitas coisas, muitas e diferentes coisas. Gente, nesse período de quarentena, de pandemia, né? O canto das sereias, muitas vezes, ele vem em formato de voz de monstro mesmo, né? As falas negativistas do que vai dar errado. Focando especificamente em uma das experiências que foram fortemente vividas por nós, né? Que foi a experiência do casamento da Priscila, né? Minha filhota. Então, quando eles decidiram, né, marcaram a data do casamento, ninguém imaginava que no mês de setembro ainda estaríamos vivendo um momento de reclusão social. Quem imaginava isso em abril? De jeito nenhum, né? Mas na medida que os meses foram passando e a data ia se aproximando, às vezes a Priscila falava alguma coisa, eu falava com ela, filha, fique tranquila, mas assim, tanto eu quanto ela nos segurávamos firmemente na ideia de que daria certo. Como a gente não sabia, mas daria certo. Então eu sabia que nem fosse, sei lá, né, de repente, ela, o noivo, os pais, aconteceria. Em nenhum momento nós duvidamos de que daria certo, mas muitos foram os cantos de sereia que nós ouvimos tentando nos enebriar para nos tirar dessa meta. Não, mas não é melhor adiar? A gente escutou isso demais. Bom, para eles não era melhor adiar. Gente, quem sabe da sua verdade é só você. Captou essa? Quem sabe da sua verdade é só você, criatura de Deus, coisa linda. Oi, Vanete, que bom que você conseguiu chegar por aqui, querida. É só você que sabe da sua verdade. As pessoas, às vezes, elas chegam como se elas soubessem sua verdade mais do que você mesmo. E elas querem te dizer como escolher os seus caminhos, como decidir as suas coisas. Então foram muitas as vezes que nós escutamos sobre, né, esse tema do casamento, que melhor adiar, não vai dar certo não, mas vocês não estão preocupados não, como é que vai ser isso, não, vai muito complicado, não vai ter jeito. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que as pessoas deviam se recolher à sua insignificância, e quem não tem coisa boa pra falar devia aprender a ficar de boca fechada. Não é? Gente, se não tem coisa boa pra falar, gente, fica de boca fechada. Você perde menos, né? Você perde menos se você aprender a ficar de boca fechada.
Se tem coisa boa para falar, se tem algo para dizer como forma de abençoar alguém, então fale. Incentivar alguém, então fale. Mas se é para abrir a boca, para poder amedrontar alguém, para poder deixar alguém para baixo, para poder ir contra o desejo de alguém, para ir contra o sonho de alguém, oh, que falta de sabedoria, né? Podia ficar de boca fechada. Mas o povo fica não. O povo fica de boca fechada, não. E o casamento aconteceu. Foi como nós sonhávamos, né? A Renata tá aqui, ó. Renata linda. Minha prima querida. Foi lindo, não foi, Renata? Somente para os parentes íntimos, né? Uma festa pequena, mas foi tão gostoso, foi tão gostoso. E ali naquele momento nós estávamos vivendo a experiência de ter a clareza de que quando nós nos colocamos num propósito e não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, a coisa acontece. A coisa acontece. Dentre as muitas mudanças que eu vivi nestes últimos 6 meses, de março para cá, com certeza o casamento da minha filha foi uma das grandiosas transformações. Viver a experiência de ser mãe da noiva foi, ai, tudo de lindo. E você, Renata, a experiência de ser mãe do noivo, não foi tudo de lindo? Obrigada, Kenny. A Kenny disse que foi lindo, que amor que eu tenha compartilhado. É isso, Kenny. Eu sinto que quando a gente compartilha, a gente vai começando a perceber que nós vivemos dificuldades parecidas. É porque quando a gente está vivendo a dificuldade da gente, a gente tem a sensação que está sozinho no universo, isso fica mais pesado. Mas quando a gente percebe que outras pessoas passam por dificuldades similares às nossas e que as pessoas vencem, então isso também nos fortalece para vencer, né? Por isso que eu tô aqui dando minha cara a tapa, aqui compartilhando com vocês essas coisas da minha intimidade, dessa minha jornada. Renata tá dizendo que foi demais mesmo. Sensação única, verdade, Renata, sensação única. Então ali naquele momento era a prova, e é para sempre, né? A prova. Essa não foi a minha primeira prova, essa não foi a primeira vez que eu desejei algo que parecia impossível. Essa não foi a primeira vez que eu desejei algo e as pessoas disseram para mim, ai, mas não tem jeito, ai, mas é muito difícil, ai, mas muda de ideia. Eu tenho essa experiência na minha vida, ó, de longa data. Mas agora era diferente, porque era um momento que, eu diria assim, eu até estava mais frágil. Por conta de todo esse conjunto de mudanças que estavam acontecendo na minha vida e que eu venho compartilhando com vocês, né? Kenia tá dizendo que as minhas lives têm ajudado ela muito a vencer os próprios desafios. Oh, gratidão, querida. Obrigada por compartilhar. Fico muito, muito, muito feliz que esteja funcionando. Então, mesmo frágil, eu tinha essa bagagem de saber de outras vezes que tinha dado certo. E o que isso tem a ver com a história que eu contei para vocês de Ulisses? Bom, o que isso tem a ver? Ulisses nos mostra 2 estratégias. A primeira estratégia, bota cera no ouvido. Eu escutava muito, minha mãe me educou muito falando essa frase, né? Ah, minha filha, entra no ouvido e sai no outro. Acho que às vezes quando de repente eu queria... eu ficava contrariada com alguém, ou queria, sei lá, né? De repente eu queria tirar satisfação, alguma situação assim, né? E aí a minha mãe sabiamente me dizia, não, menina, entra no ouvido e sai no outro. Esse entra no ouvido e sai no outro tem a ver com essa coisa da experiência de Ulisses, de colocar a cera de ouvido no ouvido dos marinheiros. Então essa é uma primeira estratégia que nós podemos usar. Se nesse exato momento você está querendo fazer o seu recomeço, se nesse exato momento você está querendo caminhar em direção à sua mudança, você sabe para onde quer ir, você já tomou suas decisões, né? Lembrando das lives anteriores, já está na hora de você sair da sua caverna, pensando na live 1, né? Já está na hora de você inaugurar a sua primavera e fazer seu plantio, já está na hora de você começar a se movimentar. Se você
tá usando as estratégias, pensando na live 2 e 3, né? Se você tá usando as estratégias adequadas, tomou decisão. Então, cada live eu tô dando umas dicas. Se você tá seguindo esses passos e já sabe o que quer e tá escutando o canto das sereias, então para de escutar o canto da sereia. Bota cera no ouvido. Entra no ouvido e sai no outro. Mas nem sempre dá certo. Então, dependendo do canto da sereia, dependendo do que você está escutando, se a cera não está dando certo, então essa é uma estratégia, mas não vai dar certo sempre. A outra estratégia é a estratégia de Ulisses, se amarrar no mastro do navio. E olha que belo que isso é, porque o mastro do navio, gente, é o ponto mais fortalecido dentro de toda a estrutura, porque o mastro ele tem que dar conta das velas e de todo o restante ali que está na parte externa. O mastro tem que ser absurdamente forte. Porque a vela, pensando nesse navio que está se movendo a velas, ok? A vela vai receber toda a força do vento para impulsionar o navio. Então toda a força motriz capaz de impulsionar o navio, a resistência para isso está no bendito mastro. O mastro é o ponto central. É o ponto que dá conta de aguentar essa energia que te propulsiona, que te faz ir para frente. Profundo, né, Ivonete? E sabe o que é o mastro na vida da gente? São as nossas maiores verdades. O mastro na vida da gente são os nossos valores mais profundos. Sabe aquele valor, aqueles valores inalienáveis, sem os quais não dá? A gente pode abrir mão de muita coisa, mas desses valores a gente não abre mão. Eu tenho alguns valores que eu fui tomando consciência, né? Que eram para mim valores essenciais. E que quando eu tomei consciência de que eles eram valores essenciais, ficou mais claro que isso era um mastro na minha vida. Não sei se você tem clareza dos seus valores, daquilo que te norteia, porque quanto maior a clareza que você tiver desses valores, mais você vai poder usar esse mastro. Quanto menor a clareza, aí você não sabe onde amarrar suas velas, você não sabe como criar essa propulsão para o seu navio. Tá captando aí a essência do negócio? Para mim, ser destemida, ter coragem é um valor. Coragem é um valor essencial para mim. Prosperidade é um valor essencial para mim. Quando eu falo de prosperidade, não necessariamente riqueza, apesar de que riqueza é algo que também faz sentido para mim, mas eu digo prosperidade na contraposição, abundância, na contraposição da escassez. Gente, quanto mais a energia da escassez se aproxima, mais eu estou desenergizada. Quanto mais eu estou conectada na energia da abundância, da prosperidade, mais energia eu tenho. Isso acontece também com você? Então, ter clareza desses meus valores é o meu mastro. Para mim, a ideia de que o milagre vai acontecer sempre, que na hora do vamos ver tudo vai dar certo, é um outro valor essencial para mim. É algo que me dá um norte na minha existência. E eu venho provando isso ao longo da minha história de vida. Então, no tocante especificamente, né, a experiência, né, do casamento da minha filha, esses valores eu trouxe e eu me amarrei nesse mastro. Não eram dias fáceis do ponto de vista financeiro. Para a grande maioria não tem sido, né? Acho que na primeira live eu falei sobre isso, né? Que, assim, parte da população continua com o mesmo rendimento, mas é a menor parte. Uma outra parte aumentou o ganho financeiro, mas é uma parte menor ainda. Mas, proporcionalmente, nós temos um número muito maior de pessoas com dificuldade financeira, ou pelo menos caíram o rendimento nesse período, né? Não é um período, para a grande maioria, de vacas gordas, né? É um período de vacas mais minguadas. Mas me focar na ideia da prosperidade, do milagre que vai acontecer e que vai dar certo, norteou. É o meu mastro. O que é um mastro para você? O que é um mastro onde você pode se amarrar, né?
Lembra? Ulisses foi lá e se amarrou no mastro do navio, porque por mais bonito que a sereia cantasse, tentando arrastá-lo para as profundezas do oceano, tentando tirá-lo do seu norte, do seu rumo, ele não ia ter como ir. Ele poderia até ser convencido pelo canto da sereia, mas não teria como ir. Porque ele estava amarrado no mastro. Se amarrar nas suas verdades mais profundas. Esses últimos meses foram meses desafiadores e eu me amarrei nas minhas verdades mais profundas. E quando alguém chegava para mim e dizia, ah, mas isso... Às vezes eu usava a estratégia do entra aqui e sai aqui, mas nem sempre eu estava tão forte. Essa estratégia do entra aqui e sai aqui, do botar cera no ouvido para não ouvir nada, ela dá certo quando a gente está forte, quando a gente está fortalecido. E houveram muitos momentos em que eu não estava tão forte, houveram muitos momentos que eu estava mais frágil. Mas nos momentos que eu estava mais frágil e que eu corria o risco de sucumbir a essa fala alheia, lembra? Às vezes até uma fala de alguém que quer cuidar, mas que não está sabendo fazer isso muito bem. Então eu me amarrava no mastro das minhas verdades mais profundas, das minhas verdades mais vívidas para minha alma, os meus valores pessoais, aqueles valores com os quais eu vivo a vida e pelos quais vale a pena lutar e sem os quais não vale a pena viver. E quando eu me amarrava nesses valores, né? Um valor para mim muito importante, né? Que é o valor das tradições. Isso pode não ter importância para algumas pessoas, para mim tem importância. Foi uma coisa até bem interessante, né, compartilhar com vocês essa experiência, porque a Priscila e o Saulo poderiam ter feito, né, uma opção de casar só no cartório, pronto, e, né, não ter um rito, né, não ter um rito aí de um casamento religioso, enfim, né, de reunir os familiares, né, isso, gente, isso tudo é um rito. Então, do ponto de vista legal, vai lá no cartório, assina, ok. Mas foi um momento que eu sentei com a Priscila e conversei com ela, né? E depois teve um momento até que o Saulo veio em casa e depois a gente, né, falei para ele o que eu tinha falado para ela. Eu falei assim, olha, o que vocês decidirem, eu assino embaixo. Sonho de mãe é sempre te dar melhor para filho, né? Sonho de mãe é assim. Sonho de mãe é que a filha tenha tudo de princesa na vida dela, né? Mas esse não é o momento do meu sonho, esse é o momento do sonho de vocês. Então, como esse é o momento do sonho de vocês, vocês têm que ter clareza do que vocês querem. E eu disse para ela, filha, busque no seu coração essa clareza. Se você sentir que isso não faz sentido para você realmente, ok, eu vou assinar embaixo. Agora, se você sentir que isso faz sentido para você, que esse rito, né? Porque, gente, são ritos de passagem. Casamento é um dos ritos de passagem. A gente tem vários, né? Os ritos de passagem. Então, se você sentir que corre o risco de fazer falta para você esse rito de passagem, como manda o figurino, então, filha, então você não vai abrir mão por medo. Não abra mão por medo. Porque aquilo que a gente abre mão por medo, no futuro a gente paga um alto preço. Olhe para a sua verdade profunda e seja muito sincera consigo mesma para encontrar o que é verdadeiro para você. E o que você entender que é a sua verdade profunda, eu tô aqui para assinar embaixo e para caminhar com você e para te ajudar a realizar. Essa conversa foi muito significativa para mim como mãe, porque ali naquele momento era o melhor que eu podia fazer, ajudá-la a refletir sobre o que fazia sentido. E eu tenho certeza que os anos que virão nos ajudarão a olhar para trás e sempre lembrar que aquela conversa que eu tive com ela, com eles, foi a conversa assertiva. E que quando a gente olha para o sonho e quer realizar o sonho, se for necessário, a gente se amarra no mastro das nossas verdades profundas para que nada, nem ninguém nos impeça de chegar lá. Óbvio que para isso tem que olhar para dentro. Foi parte do que eu e a Priscila conversamos, né? Falei, filha, olha para dentro.
olha para dentro e decide sua verdade. E você? Você tem olhado para dentro para decidir as suas próprias verdades? Mudanças podem ser até impostas por questões externas, ok? Parte das mudanças que eu relatei para vocês, em especial no tocante às mudanças da minha empresa, né, do meu negócio, elas foram impostas por questões externas. Se não fossem as questões externas ligadas à pandemia, eu não teria diminuído minha estrutura física, pelo contrário, teria aumentado. Eu tenho muito dessa coisa, né, de ser destemida, de crescer, de buscar crescer. Então, nem toda mudança vem porque a gente escolhe, mas quando a mudança vem, a gente tem que escolher continuar fiel às nossas próprias verdades. A Renata dizendo que ela é um exemplo vivo, bacana. A Andréa dizendo, me identifico com os seus valores, sua linda. Linda você, Andréa, que bom. Ô, Giovanni, saudade. Falando aqui que um abraço para você também, meu querido. A Ivonete tinha falado, né, do valores e autoconhecimento. Exatamente, é o autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se encaminha. Bom, amanhã, segunda-feira, às 19 horas. O sábado e o domingo eu não consegui marcar horário porque, enfim, eu tava vivendo as minhas experiências do fim de semana e fiquei receosa de marcar um horário e acabar não cumprindo e entrei. Que bom que vocês estão aqui, mesmo sem a gente ter combinado. Mas amanhã vai ser às 19 horas, ok? Amanhã às 19 horas eu entro pro nosso 7º dia falando sobre mudanças e recomeços. Mas essa Odisseia de Ulisses, eu quero poder aprofundar isso com vocês. Então eu preparei com muito carinho um curso de 7 dias. Apesar de 7 dias, você pode esperar algo profundo. 100% online, 100% gratuito. O que você precisa é fazer sua inscrição. Então esse curso vai começar no dia 1º, semana que vem, tá? Na bio aqui do Instagram tem já o link para você entrar, fazer sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição tem um grupo exclusivo do WhatsApp para você entrar. E eu dei para esse curso o nome de Odisseia. Por quê? Porque é a grande jornada. A grande jornada. E eu quero em 7 dias te entregar reflexões e estratégias para que a sua Odisseia, a odisseia das transformações que você precisa realizar na sua vida pessoal e profissional, né? Vai ter uma tônica muito voltada para a vida profissional e carreira, mas não tem jeito de melhorar a carreira se o eu não melhora. Então, sempre que eu falo em transformação de carreira, tem transformação de pessoa antes, né? Então, são 7 dias com conteúdo que eu preparei para vocês com muito, muito, muito carinho. No dia do seu aniversário! Ai, que delícia! Bora lá comemorar juntas na nossa Odisseia. Então tem gente que já se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscreva. Vai começar dia 1º, tá? Faz a sua inscrição, entra no grupo exclusivo aí do WhatsApp, que a gente vai caminhar juntos nessa Odisseia. Mas amanhã a gente fecha aí essa sequência de 7 lives, falando sobre mudanças e recomeços. E a dica de hoje eu retomo com vocês. Quando der, coloca cera de ouvido. Não cera de ouvido, cera no ouvido. Outra cera mais forte, cera de abelha. Coloca cera no ouvido para poder não ouvir aquilo que não te faz bem. E quando você estiver mais frágil, que não for possível, né, com a cera se proteger, se amarre no mastro das suas grandes verdades, para que você continue firme, persistente em direção aos rumos que você quer dar. Lembre-se, nem sempre nós escolhemos mudar, mas se a mudança é inevitável, cabe a nós escolher os rumos que nós queremos dar para essa mudança que começou. Essa tem sido minha jornada nesses últimos 6 meses. Beijo no coração, bom fim de domingo aí, foi lindo ter vocês aqui comigo e até amanhã às 19 horas. Tchau, tchau!